Olá, eu sou a Tassi Vibrantes, ou apenas Tassi, e hoje eu separei 3 formas para lidar com o bloqueio criativo na hora de escrever a sua história. Primeiro, faça uma escaleta. Já ouviu aquele ditado, quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve? Então, é exatamente isso daí. Quando você não lembra o que era importante para a história e o que você queria colocar nela, é muito fácil desanimar. Quando se esquece, parece até que a história não sai do lugar, não é? Então, a primeira estratégia que eu vou dar é, quando estiver inspirado com a história, faça uma escaleta. Não é complicado, não é difícil e não demora. E se você não sabe ainda como fazer uma escaleta, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Segundo, faça um brainstorm. Um brainstorm nada mais é do que uma tradução livre, uma chuva de ideias. Então, quando estiver sem ideia para aquela sua história, pega um caderno bonito, umas canetas que você gosta, até uma folha de papel serve, e começa o exercício. Eu tenho aqui atrás de mim até o caderno que eu uso. Vamos ver que tem impressões que eu fiz, anotações da história. E aqui as minhas canetas coloridas, que eu ganhei de presente exatamente para escrever. Então eu uso elas como uma motivação a mais para me inspirar e fazer aquele brainstorm bem bonito. E como se faz isso? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o título da história bem grande no centro da página. Daí é livre para você ir adaptando conforme a sua necessidade. Do título da história, começa a puxar algumas flechas ou linhas que vão ligando a outras palavras que remetem à história. O protagonista, uma característica, o gênero, o que for. E dessas palavras que vão surgindo ao redor da história, você vai puxando mais e vai colocando palavras que vão te remetendo dentro desse gênero. É um exercício totalmente livre, não tem comprometimento e você vai colocando o que quiser. Deixa a mente longe mesmo, que de repente vai dar aquele clique que você tá precisando para retomar a história. 3. E essa é um pouco perigosa. Procure imagens na abençoada internet. Nesses momentos, a internet pode ser uma grande aliada ou uma grande inimiga. Você pode fazer isso de 2 formas. A primeira é quando está começando a história, ir lá na internet e montar um painel de inspiração com imagens que você tenha gostado, que te inspiram, que remetam à história. Desde cenários, objetos, modelos, qualquer coisa que te inspirar na história, sem nenhum compromisso. Ou, quando bater aquele bloqueio criativo que você não sabe como continuar a cena, vai lá no site que você preferir, o Pinterest, o Google Imagens, o que for, e procura sobre lugares, por exemplo, onde tenham a ver com o cenário da sua história. E de repente você pode encontrar aquele cenário que tá faltando para que te inspire a colocar os teus personagens lá. Mas atenção, cuidado com a armadilha da internet. Impõe um limite para si mesmo, por exemplo, ver ou salvar só 10 imagens, ou por no máximo 10 minutos. Coloca um cronômetro para não se esquecer, porque senão isso que deveria ser um exercício de inspiração vai acabar te deixando preso na internet e não vai botar a história pra frente. E isso nos leva para uma dica bônus, que é desligue a internet de todos os aparelhos. Alguns já ouviram isso, mas é bem importante repetir. Mas por que isso é tão importante? Porque enquanto tiver alguma outra coisa acontecendo em paralelo, seja uma conversa no WhatsApp, ou umas mensagens que tem para responder, ou o feed do Facebook, enquanto algo estiver acontecendo lá que tem a sua atenção, a sua mente não vai estar focada na sua história. Vai estar funcionando em 2 paralelos, ela não vai estar concentrada em nenhum dos 2 e não vai estar trabalhando em nenhum dos 2. Então, aquela história de escreve uma linha e vai responder uma mensagem no WhatsApp, escreve uma linha e vai ler alguma outra coisa, não funciona. Se quer que a sua história fique boa e fique bem escrita, tem que desligar as coisas que estão acontecendo lá de fora e concentrar a sua mente e todo o seu imaginário na história, nos personagens, no cenário. Senão vai fazer um pouquinho de cada e vai ficar tudo em partes. Então, você tem que parar na frente do computador ou do celular, dependendo do que utilizar, desligar a internet e focar a sua mente. Vai doer? Não. Mas tem gente que não tá acostumado e acha isso penoso, principalmente quando é a primeira história. Mas assim, escrever é um trabalho. E trabalho exige esforço e dedicação. Então, simplesmente ficar esperando por aqueles momentos de mágica, onde vai descer inspiração e vai escrever a história inteira, não vai acontecer. Pra ser justa, talvez aconteça em tipo 5% de 100% nos processos de escrita. Mas você não pode ficar dependendo desse milagre, né?
Espero que essas estratégias e dicas ajudem vocês. Se você já usou alguma dessas estratégias e tem alguma dica a acrescentar, ou se funcionou ou não funcionou, deixa nos comentários também, porque eu preciso ouvir o que vocês, autores, acham para poder planejar os próximos vídeos. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais dicas de escritas. Obrigada por terem assistido e até a próxima!